Milionário, frio, descobre o que é amor verdadeiro após encontro forçado com mendiga negra. Amanda Ribeiro, uma consultora de imagem destemida, recebia uma ligação que mudaria sua vida. Do outro lado da linha, a voz de João Mendes, um homem frio como metal, reverberava. Ele era um milionário respeitado no agronegócio nordestino. Mas seu coração? Gelado. Ele precisava de uma namorada de mentira para um evento de gala. E sua reputação estava em jogo. A proposta era tentadora. Ser vista ao lado de um homem tão influente poderia alavancar sua carreira. Então, como uma marionete nas mãos do destino, Amanda aceitou. Começou a contagem regressiva. Há poucos dias do evento, Amanda conheceu João. O homem que a intrigou não era mais que uma sombra envolta em mistério. Seus olhos eram como janelas para um abismo. Ele não sorria, apenas observava. A tensão no ar era palpável. Olhares cruzados revelavam não apenas uma parceria, mas uma batalha emocional. Enquanto ensaiavam seu papel, algo inesperado aconteceu. A cada conversa, Amanda via camadas de frio se derretendo. João a surpreendia com fragmentos de sua história, um passado envolto em tragédias e segredos. Ele falava de sua infância, de um pai controlador, e ela enxergava a dor em seu olhar. Ele não era apenas um homem rico, era uma alma machucada, perdendo-se em sua própria fortaleza. Na noite da gala, o ambiente pulsava com expectativas. A música ecoava, os risos eram afiados e os sussurros dos investidores desafiadores. Amanda simplesmente jogou suas cartas. Ela brilhou, não apenas ao lado de João, mas também revelando cada pedaço de sua autenticidade enquanto dançava com ele. Um momento paralelo surgia. Ali, em meio ao glamour, a conexão entre eles se tornava visceral. Com o tempo, os sentimentos começaram a florescer. Amanda enfrentou um nó na garganta, ao perceber que tudo aquilo ia além do papel que interpretavam. E João, o homem que era conhecido por sua frieza, estava revelando um lado que ela nunca imaginou existir. Mas a batalha estava longe de terminar. O antagonista em sua história começou a agir. Um rival que queria ver João no chão, e o amor deles era o alvo. Quando a pressão aumentava, um segredo de família veio à tona, ameaçando desmoronar tudo. Poderiam eles passar pelo labirinto emocional que construíram, ou seriam engolidos pelos monstros que espreitavam na escuridão? A pergunta pairava no ar. Lavariam as mãos e optariam pela segurança do status quo, ou se permitiriam a grandeza de um amor verdadeiro, mesmo diante de suas inseguranças? E com as máscaras prestes a serem derrubadas, Amanda se viu diante de uma encruzilhada. Conseguiria abrir seu coração a João, um homem com peso de um passado insuportável? O clímax emocional estava prestes a explodir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aqui. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Com as máscaras prestes a serem derrubadas, Amanda se viu diante de uma encruzilhada. Ela podia sentir o coração pulsando, a emoção à flor da pele. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, o som estrondoso de um vidro quebrando cortou a noite. Um grito ecoou. Era estranho, como se o tempo tivesse parado. O olhar de todos se virou para a entrada da gala.
onde um grupo de homens entrava com uma expressão feroz. Juan, o rival de João, estava à frente. Ele gesticulava de forma dramática, e todos na sala pararam de dançar para observar. João Mendes. João gritou, a voz cheia de desprezo. Você realmente acha que pode se esconder atrás de uma mulher? Que palhaçada é essa? Amanda ficou paralisada. O tom de Juan tinha um peso que esmagava o ar. Algo estava muito errado. João se virou, a expressão fria agora misturada com algo mais intenso. Raiva. Mas antes que ele pudesse responder, Juan retirou um envelope do bolso. Com um movimento rápido, ele o jogou sobre a mesa de centro, cercada por convidados. Veja, João, isso é o que acontece com os fracos. O envelope se abriu, revelando fotos. Amanda se aproximou, o coração disparado. As imagens mostravam João em situações comprometedoras, encontros estando com pessoas de seu passado. Era um retrato de um homem que lutava contra seus fantasmas, e agora eles estavam expostos. Murmúrios tomaram conta da sala. O que era isso? A trama parecia desmoronar. João estreitou os olhos, enfrentando Juan. Você vai pagar por isso. Ele avançou, mas Amanda o segurou pelo braço. Não, João, pense. Mas ele estava longe de escutar. O ambiente estava como um campo de batalha. As fracas luzes que dançavam agora pareciam chamas de um incêndio prestes a consumir tudo. Os convidados sussurravam, cada ao seu modo interpretando aquele drama. Alguns pareciam satisfeitos, outros horrorizados. O risco do fracasso e da vergonha pairava no ar. Você pensou que eu esqueceria do que aconteceu na sua infância? Você não pode escapar. Juan continuou. Enquanto a multidão observava atenta, as palavras dele cortavam como facas. Amanda sentiu uma fisgada no peito, levando-a a questionar tudo. João estava cercado, não apenas por Juan, mas também por segredos que pareciam vir à tona. Eu confiava em você, Amanda. Ele olhou para ela, a dor estampada em seu rosto. Como um eco de ferro frio, ele se sentiu traído. João, espere, eu não sabia. Ela tentou, desesperada, mas a verdade parecia mais pesada do que poderiam suportar. A luz do ambiente brilhou intensamente. Então, um grito estridente quebrou a tensão, seguido por um estalo. Alguém havia desmaiado ao fundo. O caos se instalou. Convidados começaram a gritar, tentando entender o que estava acontecendo. E no meio disso tudo, Amanda percebeu um detalhe que fez seu sangue gelar. Uma das fotos não mostrava apenas João, mas alguém mais que ela conhecia. Alguém que mudaria tudo. Agora era um labirinto de mentiras e revelações. Como tudo isso aconteceria? O que mais estava escondido? A cada segundo, a trama se tornava mais complexa, e a necessidade de respostas se tornava um grito dentro dela. O que a noite ainda guardava? O futuro parecia nebuloso e aterrador. Amanda ficou paralisada. O olhar de todos na sala estava fixo em João e Juan, e ela podia sentir a tensão cortante no ar. O estalo de um choque elétrico percorreu seu corpo. Mas havia algo mais, uma sensação que crescendo dentro dela, como se a história estivesse prestes a tomar um rumo inesperado. Então, em meio ao barulho, o murmurinho começou. Os convidados de um lado a outro da sala cochichavam, apontando para João, especulando sobre o que estava prestes a acontecer. Amanda olhou para Juan, que tinha um sorriso vitorioso nos lábios. Ele estava se alimentando daquela cena,
como um predador em um banquete. E naquele momento, algo na postura de Amanda mudou. A raiva borbulhava dentro dela. Não posso deixar isso acontecer, pensou. Mas antes que pudesse agir, o som de um vidro quebrando ecoou novamente. Desta vez, não foi o estalo qualquer, foi acompanhado de gritos. Uma mulher esbarrou em uma mesa e os olhares se voltaram para ela. Era Bianca, a antiga amiga de Amanda. Bianca, conhecida por suas intrigas e ciúmes, estava visivelmente alterada, com um celular em mãos. Eu tenho algo a mostrar. É sobre você, Amanda. Ela gritou, a voz carregada de veneno. Com um gesto rápido, ela levantou o celular e uma imagem se projetou na tela para todos verem. A sala ficou em silêncio novamente. O que poderia ser tão devastador? Amanda piscou, confusa. As palavras não conseguiam sair. A imagem era de uma cena que a pegou de surpresa. Um vídeo onde Amanda e João estavam juntos em momentos íntimos, rindo e se divertindo em uma praia. Mas o que realmente a deixou gelada foi o que veio a seguir. Era uma gravação de João, murmurando segredos sobre sua vida, coisas que ele nunca compartilhara com ninguém. O rosto dele estava exposto e as palavras ecoavam com clareza. Nunca vou deixar ninguém entrar no meu coração. O coração de Amanda afundou. Ela olhou para João, que agora estava pálido, e sentiu uma fisgada de culpa. O que era essa traição que acabara de ser revelada? Era uma armadilha, um falso amor, ou um segredo que ameaçava sua segurança? A sala estava em choque. O que era uma gala glamourosa, agora se transformava em um tribunal. João, eu não sabia que estava sendo filmada. Amanda balbuciou, a voz tremendo. Mas João não respondeu. Seus olhos estavam perdidos. A dor em seu rosto era palpável. Suas origens, seus segredos, tudo estava ali, escancarado. Juan se aproximou, sentindo que tinha o controle agora. E agora, todos veem o verdadeiro João Mendes, o homem que se esconde atrás de uma fachada. Ele estava saboreando cada palavra, como um maestro do caos. Amanda se sentiu desamparada. A verdade agora repleta de sombras. O que mais estava perdido nas entrelinhas? O que mais poderia ser revelado? E como tudo isso mudaria a relação entre eles? O desejo de ter amado alguém de verdade tornava-se uma carga pesada. A tensão crescia e a sala começou a sussurrar. O clima era de desespero. E que mais ele esconde? Era a pergunta que pairava no ar, e Amanda se viu presa em um emaranhado de segredos que ela jamais poderia imaginar. Com cada olhar que trocava com João, ela temia que a noite acabasse em tragédia. O futuro deles estava prestes a ser reescrito, e a pergunta a martelar em sua mente era: poderiam eles superar isso ou estavam condenados a se afundar ainda mais? Amanda ficou paralisada. O olhar de todos na sala estava fixo em João e Juan, e a tensão cortante quase podia ser tocada. A sala respirava em uníssono, a confusão e a incredulidade misturando-se em murmúrios. Era como se o tempo tivesse congelado, cada batida do coração de Amanda ecoando no silêncio crescente. Agora, todos sabiam do vídeo, das verdades dele expostas. Poderia a situação ficar ainda mais crítica? Então, como se respondesse à sua pergunta, uma explosão de barulho irrompeu da entrada da gala. A porta foi arrombada e um homem de terno negro, sob uma máscara, adentrou o salão. Seu olhar era impiedoso, como uma tempestade prestes a estourar. Todos vocês, fiquem onde estão.
Sua voz reverberou e os convidados ficaram em choque. O caos que se desenrolava no palco deixara os outros na penumbra. Esse é o seu jogo, João Mendes. Você sempre se esconde atrás de uma máscara, mas eu tô aqui para derrubar tudo. O homem avançou em direção, tornou-se um forno prestes a explodir. Amanda mal conseguiu processar, seu coração batendo como um tambor. Quem era aquele? O que ele queria? Quem é você? João disparou, a frieza em sua voz agora coberta por um fio de dúvida. O homem de preto apenas sorriu, um sorriso cínico que falava mais que palavras. Ele tirou algo do bolso, um pendrive, e apontou para duas pessoas que estavam perto da parede, com câmeras na mão. Gravamos tudo. A verdade sobre vocês dois vai vir à tona. Não! Amanda gritou, sentindo um nó se formar na garganta. João, isso não pode ser verdade. Mas havia marcações de choque no ar, um misto de medo e fúria. O homem continuou. Você acha que pode vir a este evento e se esconder? A verdade é que todos têm segredos, e você não é exceção. Eu sei tudo sobre o passado do João, e do seu. O olhar de João se endureceu, mas havia fragilidade em sua expressão, uma vulnerabilidade que Amanda nunca tinha visto. O que você sabe sobre mim? João perguntou, a raiva mal disfarçada apenas aumentando as chamas. Tudo, João. Desde como você ficou rico com negócios sujos e como você destruiu vidas pelo caminho. O homem respirou fundo, incluindo a imagem de uma mendiga que você deixou para morrer. O murmúrio da sala aumentou. As palavras dele cortaram como vidro, e os rostos ao redor se tornaram espectros de choque. Amanda hesitou. Mansinha, a mendiga que havia encontrado. Poderia ser? A conexão de João com ela? Um fragmento de seu passado se desenrolou diante dela, visualizando uma história a qual não tinha dado importância. O homem de preto se virou para Amanda. E você, sua toda perfeita, também tem marquinhas por trás. Não esqueça disso. O chão parecia ceder sob os pés dela. O que mais estava escondido? O que Amanda tinha feito no passado que poderia derrubá-la? As perguntas surgiam como furacões, e cada resposta parecia se distanciar. Juan, o vento atrás das costas de todos ali, olhava enojado, sentindo o poder da situação midar. Os olhares passaram de João ao homem de terno. O caos reinou novamente, e uma nova verdade, um novo conflito estava no ar. Esse momento changela tudo. O que eles fariam agora com todos os segredos à mostra? Amanda notou que o jogo havia mudado, e as peças estavam sendo movidas de forma inesperada. A pergunta pairava: se a vida de todos estava na linha, quem seria capaz de sobreviver? Amanda sentiu que as respostas estavam mais distantes do que nunca. Como tudo isso tinha acontecido? A tensão se acumulava, e o futuro parecia tão incerto quanto o escuro da noite. Amanda sentiu que as respostas estavam mais distantes do que nunca. O homem de terno negro desafiava João, e a sala estava em um frenesi de murmúrios e especulações. As mensagens de choque percorriam a multidão, ecoando em sua mente tão forte quanto um tambor. De repente, o homem de máscara fez um gesto abrupto, e a tensão aumentou como um fio prestes a se romper. Ah, João, você deve entender que todos nós temos algo a esconder. Ele bradou, e com um olhar perverso acrescentou, inclusive você, Amanda. Amanda congelou. O que ele sabia sobre seu passado? A admiração que tinha por João virou um nó no estômago. Antes que pudesse formular uma resposta, uma mulher apareceu, esbaforida, do outro lado da sala. Era Viviane, a assistente de Amanda, com os olhos arregalados e mão tremendo. Eu não consigo acreditar no que vi. Ela ofegava, mal conseguindo completar a frase.
Aquele carro, o acidente. O murmúrio aumentou, todos se virando para ela, os olhos brilhando de curiosidade e desespero. O homem de máscara pareceu perceber a mudança na atmosfera e desviou sua atenção para Viviane. O que você sabe sobre o acidente, minha cara? Ele perguntou, um desafio em sua voz. Com uma respiração profunda, Viviane continuou. Eu vi João naquela noite. Ele não estava sozinho. Havia alguém mais, a mulher da mendiga. Ela estava no carro. As palavras caíram como uma bomba na sala. Todas as evidências apontavam para o que ninguém queria admitir. Os rostos ao redor se tornaram uma junção de pânico e incredulidade. Não pode ser, murmurou Amanda, o coração acelerado. Tudo começava a se encaixar, mas as peças eram mais dolorosas do que pensava. João ficou rígido. Havia um brilho de desespero em seu olhar. Viviane, você está errada. Ele negou, mas sua voz falhou. Mas Amanda não conseguia desviar o olhar dele. O homem de terno viu a chance e aproveitou. Venha, João. Vamos expor seu passado, seus segredos. A mendiga não estava apenas no carro. Ela era culpada por tudo. Ele forçou ainda mais a barra. O caos irrompeu. As pessoas se entreolhando, buscando respostas em um labirinto de mentiras. A mística da gala havia evaporado, e agora era um verdadeiro campo de batalha emocional. A imagem da mendiga voltava incessantemente à mente de Amanda, cada vez mais real. E em um movimento inesperado, um convidado se levantou. Era Rafael, um dos investidores de João, olhando desesperado. Calem-se, eu não posso permitir que estraguem este evento, já está tão danificado. A voz dele tremia. Jimmy, volte para mim, eu não queria que você estivesse aqui. Rafael fechou os olhos, segurando a cabeça. Amanda não entendeu. A revelação lançada por Rafael foi igual a uma pedra na água. A sala ficou em silêncio novamente. E passado deles se entrelaçou com o de João, de uma maneira que ninguém poderia prever. O olhar de João se tornara um misto de raiva e desespero, enquanto o homem de terno ria, desfrutando do momento. Você está começando a entender, não é, Amanda? Está tudo se ligando. Os segredos, as mentiras, você não consegue escapar desse jogo. Ninguém escapa. Amanda sentiu a adrenalina subir. O mundo à sua volta era borrado, e tudo o que restava eram essas revelações ardentes e dolorosas. Diante dela, o que tinha antes como sólido, agora parecia escorregadio como areia. O homem de terno aproximou-se. Acha que pode amar alguém no meio dessa confusão? Acha que João realmente pode mudar? A verdade pode muito mais que um coração apaixonado. Amanda olhou para João, a gravidade da situação permeando o ar. Tudo que ela acreditava sobre ele estava ruindo em uma avalanche de segredos e mentiras. E nesse momento, tudo ficou silencioso de novo. A pergunta pulsava. O que mais viria à tona? Amanda olhou para João, o coração disparado. O que aquele homem de máscara sabia sobre ela? O que mais poderia ser revelado? A sala estava em um frenesi, cada murmurinho reverberando nas paredes. João parecia perder a força, sua imagem de imbatível milionário desmoronando diante de todos. Em um instante, tudo ficou mais intenso. Cale-se! João gritou, sua voz ecoando pela sala como um trovão cortando a noite. Mas a raiva não tinha mais poder. O homem de terno negro sorriu de forma cínica, como se estivesse finalmente no controle. Ah, João, você pode gritar o quanto quiser, mas a verdade é imbatível. E naquele segundo, algo inesperado aconteceu. A porta se abriu novamente, antes que alguém pudesse questionar,
e uma figura conhecida surgiu. Era Clara, a ex-esposa de João, e ela carregava uma expressão tempestuosa. Os olhares se voltaram para ela, chocados. O que ela estava fazendo ali? O homem de máscara mudou a expressão. Um olhar de surpresa misturado à satisfação. "O que você está fazendo aqui, Clara?" João perguntou, a voz agora fraquejando. Clara não hesitou. "Eu vim buscar a verdade, e aqui está." Ela levantou uma pasta com documentos, sua presença transformando o clima. "Vocês todos acham que conhecem João Mendes, mas ele não é quem vocês pensam." Mantendo a pasta firmemente, ela virou-se para Amanda e apontou. "Você não percebeu? Ele teve um passado que não envolve apenas a mendiga, mas sim algo maior, algo que vai além do que você imagina." Os murmúrios aumentaram, e Amanda sentiu seu sangue gelar. O que poderia ser tão devastador? Com um movimento rápido, Clara abriu a pasta e começou a distribuir folhas entre os convidados. As imagens revelando um cenário sombrio. Documentos sobre negócios ilícitos, fotos de João em encontros clandestinos e uma lista impressionante de nomeações envolvendo um cartel que ele aparentemente ajudava a derrubar. E a mendiga, a chave para tudo isso. João estava envolvido em um esquema. Clara exclamou, olhando diretamente nos olhos dele. Ele não só destruiu vidas, mas também foi parte de um plano maior que não podemos deixar impune. "Você está mentindo", João gritou, mas seu pânico era palpável. Ele começou a olhar ao redor, buscando apoio, mas todos pareciam acreditar em Clara agora. O homem de terno também parecia satisfeito, um sorriso triunfante estampado no rosto. Mas Amanda estava paralisada, uma tempestade de emoções girando em sua mente. Tudo havia mudado. O homem que começou a parecer vulnerável agora tinha uma sombra mais sombria. Conseguia sentir as peças do jogo se movendo, e a máscara que pensava ter sido derrubada agora parecia mais forte do que nunca. "João, o que é isso?" Amanda perguntou, sua voz tremendo. "É verdade? O que você fez?" A tensão na sala estava quase insuportável. O passado de João havia emergido das sombras e agora não havia retorno. O que mais ele escondia? Enquanto as perguntas voavam, o caos crescia. O futuro deles, antes brilhante, agora mergulhava na escuridão. João olhou fixamente para as folhas, a expressão em seu rosto uma mistura de raiva e desespero. "Amanda, eu posso explicar." Mas uma sirena cortou o ar e os olhos de todos se voltaram para a entrada. "A polícia!" alguém gritou. O pânico se instalou novamente. O que mais poderia acontecer? E com essa nova camada de segredos, o caminho à frente estava mais perigoso do que nunca. A verdade nunca esteve tão perto, mas tão inatingível. Amanda olhou para João, o coração disparado. O que aquele homem de máscara sabia sobre ela? O que mais poderia ser revelado? A sala estava em um frenesi, cada murmurinho reverberando nas paredes. João parecia perder a força, sua imagem de imbatível milionário desmoronando diante de todos. E em um instante, tudo ficou mais intenso. "Cale-se!" João gritou, sua voz ecoando pela sala, como um trovão cortando a noite. Mas a raiva não tinha mais poder. O homem de terno negro sorriu de forma cínica, como se estivesse finalmente no controle. "Ah, João, você pode gritar o quanto quiser, mas a verdade é imbatível." E naquele segundo, algo inesperado aconteceu. A porta se abriu novamente, antes que alguém pudesse questionar, e uma figura conhecida surgiu. Era Clara, a ex-esposa de João, e ela carregava uma expressão tempestuosa. Os olhares se voltaram para ela, chocados. O que ela estava fazendo ali? O homem de máscara mudou a expressão,
um olhar de surpresa, misturado à satisfação. O que você está fazendo aqui, Clara? João perguntou, a voz agora fraquejando. Clara não hesitou. Eu vim buscar a verdade. E aqui está. Ela levantou uma pasta com documentos, sua presença transformando o clima. Vocês todos acham que conhecem João Mendes, mas ele não é quem vocês pensam. Mantendo a pasta firmemente, ela virou-se para Amanda e apontou. Você não percebeu? Ele teve um passado que não envolve apenas a mendiga, mas sim algo maior, algo que vai além do que você imagina. Os murmúrios aumentaram, e Amanda sentiu seu sangue gelar. O que poderia ser tão devastador? Com um movimento rápido, Clara abriu a pasta e começou a distribuir folhas entre os convidados. As imagens revelando um cenário sombrio, documentos sobre negócios ilícitos, fotos de João em encontros clandestinos e uma lista impressionante de nomeações envolvendo um cartel que ele aparentemente ajudava a derrubar. E a mendiga, a chave para tudo isso. João estava envolvido em um esquema, Clara exclamou, olhando diretamente nos olhos dele. Ele não só destruiu vidas, mas também foi parte de um plano maior que não podemos deixar impune. Você está mentindo, João gritou, mas seu pânico era palpável. Ele começou a olhar ao redor, buscando apoio, mas todos pareciam acreditar em Clara agora. O homem de terno também parecia satisfeito, um sorriso triunfante estampado no rosto. Mas Amanda estava paralisada. Uma tempestade de emoções girando em sua mente. Tudo havia mudado. O homem que começou a parecer vulnerável agora tinha uma sombra mais sombria. Conseguia sentir as peças do jogo se movendo. E a máscara que pensava ter sido derrubada agora parecia mais forte do que nunca. João, o que é isso? Amanda perguntou, sua voz tremendo. É verdade? O que você fez? A tensão na sala estava quase insuportável. O passado de João havia emergido das sombras, e agora não havia retorno. O que mais ele escondia? Enquanto as perguntas voavam, o caos crescia. O futuro deles, antes brilhante, agora mergulhava na escuridão. João olhou fixamente para as folhas, a expressão em seu rosto, uma mistura de raiva e desespero. Amanda, eu posso explicar. Então um barulho ensurdecedor irrompeu do fundo da sala. A porta se arrebentou e um grupo de homens entrou, armados e gritando. O pânico tomou conta. A polícia. Fomos informados de atividades ilegais aqui. O homem de terno negro se virou, preocupado. As câmeras começaram a rodar, registrando aquele momento. Amanda olhou para João, que estava paralisado. Não, isso não pode estar acontecendo, ele murmurou, a palidez em seu rosto acentuada pelo terror. Clara segurou a pasta com força, como se fosse a única coisa que ainda dava sentido à situação. Mas então, surprising todos, ela gritou. Espere, a verdade não é o que parece ser. Os olhares de todos se voltaram para ela. A confusão era palpável. O que mais ela saberia? João, você não é o único envolvido. Esta história vai muito além de você. Eu sei quem está por trás disso tudo. A revelação caiu como uma bomba. A sala, antes uma arena de julgamentos, se tornara um campo de batalha cheio de segredos. Amanda sentiu uma onda de desespero. Quem estava de fato por trás de tudo? A pergunta pairava no ar, e a noite que começou como uma simples gala terminaria em um turbilhão de verdades devastadoras. João, que é isso? Amanda perguntou de novo, sua voz falhando. O ambiente estava carregado como uma panela de pressão. Clara, com a pasta nas mãos, olhava com um ardor de determinação. As vozes sussurravam sem parar.
A tensão era palpável, como se cada convidado estivesse segurando a respiração. Diz logo, você não pode deixar isso assim. O homem de terno negro provocou, um sorriso sombrio no rosto. O clima era insustentável. E então, como se o destino estivesse prestes a dar um golpe fatal, algo aconteceu. Um estrondo súbito ecoou pela sala, seguido por uma luz intensa que iluminou tudo. O grupo da polícia, antes em silêncio, agora se movimentou. Todos no chão. Agora! Uma voz autoritária ressoou, e o pânico tomou conta. Os convidados começaram a gritar, empurrando-se uns aos outros em busca de fuga. Tudo virou um caos, e no meio do tumulto, Amanda viu algo que nunca esperaria. No meio da confusão, alguém se destacou. Uma mulher, com uma máscara semelhante aos homens da polícia, emergiu, seguida por 2 homens robustos. A mulher se adiantou e apontou diretamente para João. Ele é parte do plano, ela gritou, sua voz cortando o barulho. Os olhares se viraram rapidamente para ela. João, com a expressão horrorizada, estava preso entre as denúncias de Clara e a nova acusação. O que você está fazendo aqui? Ele gritou. Eu sou a última pessoa que você esperava encontrar, não é? A mulher respondeu, desando a máscara. Era a mendiga que João havia deixado para morrer. O choque percorreu a sala como um relâmpago. Eu não sou quem você pensa que sou. Eu não sou uma vítima. Eu sou parte dessa história. Amanda sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. A mulher continuou. Você me deixou para trás, João, mas eu sou mais forte do que você imagina. E hoje vou expor tudo. As palavras dela reverberavam na sala, e todos olhavam boquiabertos. Esses documentos que Clara mostrou só tocam a superfície do que você realmente é, João. A mendiga prosseguiu, desfiando os mistérios. Você nunca se importou com as vidas que destruiu, mas eu estive esperando por este momento. Um momento para finalmente fazer você pagar pelo que fez. O murmúrio voltou. As pessoas mal podiam acreditar no que estavam ouvindo. O homem de terno negro parecia emocionado. Que espetáculo! Agora sim, a verdade vem à tona. Ele havia se alimentado daquela cena, mas o que Amanda não esperava era a conexão emocional com aquela mulher. As dores que ambos carregavam estavam mais próximas do que pensava. Mas por quê? Por que agora? João perguntou a voz tremendo. Você só quer vingança? Sua frustração se transformou em um brilho de pânico. O que você realmente fez, eu vou expor. Você se escondeu por muito tempo, atrás de uma máscara de riqueza e status. Mas hoje, seremos todos expostos. O olhar da mulher atravessou a sala. O público estava fascinado, cada um absorvendo a revelação. A luz piscou e as sirenes lá fora tornaram-se mais altas, cortando o ar pesado. Amanda, agora tomada pela urgência, gritou. Juan, o que você tem a ver com tudo isso? Você está atrás de algo maior, não está? O homem de terno riu, mas era um riso vazio. A revelação estava prestes a tornar-se uma tempestade. As vidas estavam prestes a mudar para sempre. O que mais seria revelado? O que realmente estava escondido nas sombras do passado? E enquanto a tensão aumentava, a pergunta crucial pairava no ar. Quem realmente controlava a história? A gala havia se transformado em um tribunal, e agora todos deveriam decidir de que lado estavam. Amanda olhou para João, o coração disparado. O homem de máscara olhava para ele desafiador, como se tudo estivesse prestes a desmoronar. Mas, de repente, uma nova voz se elevou no meio do caos. Isso não é tudo, não é, João? Era Clara,
e sua expressão agora acrescentava um novo peso à cena. A sala parou um segundo. As pessoas esqueceram até mesmo de respirar. Você não pode estar falando sério, João retrucou, sua expressão mudando de raiva para pura incredulidade. O olhar de Clara era profundo, quase como se o passado conturbado que compartilhavam estivesse prestes a explodir. Você se escondeu atrás da sua fortuna, João. Mas não é só seu passado que está em jogo. Os murmúrios se intensificaram. Uma dúvida se espalhou como fumaça entre os convidados. O que você quer dizer com isso? Amanda se inclinou para a frente, sentindo o nó na garganta se apertar. O que mais João escondia? O homem de terno negro se aproximou, como se ansioso pelo espetáculo que estava prestes a se desenrolar. Sabe, Amanda, pensamos que todos os segredos foram revelados. Clara começou, sua voz cheia de emoção. Mas eu não sou a única que sabe do passado de João. A sala, tão cheia de vozes minutos atrás, ficou em silêncio absoluto. Tem uma história muito mais profunda aqui, e eu não sou a única que sabe. A mendiga não é quem você pensa que é. Um arrepio percorreu a espinha de Amanda. O que você quer dizer? Clara avançou, seus olhos firmes em João. Ela não era apenas uma vítima. E antes que alguém pudesse intervir, a mulher que havia se apresentado como a mendiga começou a rir. Um riso frio e sem emoção que parecia ecoar pela sala. Você não entende nada, Clara. Ela falou com uma autoridade surpreendente e todos ficaram ainda mais confusos. Você sempre esteve tão perto da verdade, mas nunca a viu claramente. Então, como num estalo, a atmosfera se transformou. A mendiga tirou um vidro de seu bolso e todos observaram atentos. Você se lembrou do acidente, João? A noite em que você achou que tinha destruído uma vida, mas na verdade estava apenas começando algo muito maior. As palavras deixaram a sala em choque. O homem de terno negro balançou a cabeça, um sorriso malicioso surgindo em seus lábios. Era isso que eu queria ouvir. Agora, tudo está prestes a mudar. Ele chegou perto de Amanda e João, como se estivesse em um palco, segurando a tensão no ar. Ninguém aqui é inocente. Então, a mendiga se aproximou, seus olhos fixos em João. Na verdade, somos todos parte de um plano que você arquitetou para esconder sua verdadeira identidade e seu verdadeiro eu. As palavras ecoaram, intensas e cheias de significado. João estava pálido e sem palavras. O que isso significava? Havia tanto em jogo ali. Mas quem você realmente é? Amanda se viu questionando, a confusão e a dor misturadas dentro dela. Estou aqui para revelar a verdade que você se recusa a ver em si mesmo. A mendiga respondeu, a voz ressoando como um trovão. E no momento seguinte, o caos se instalou novamente. As luzes da gala piscaram, e todos começaram a gritar, forçando as saídas, enquanto a mendiga continuava. Chegou a hora de expor essa comédia inteira. Agora ouçam bem. O que se desenrolaria a seguir era incerto, mas havia uma certeza. Tudo estava prestes a mudar radicalmente. Segredos seriam revelados, e a sala estava prestes a entrar em um abismo de verdades que ninguém poderia prever. O clima estava carregado de expectativa, e a pergunta flutuava no ar. Até onde veríamos a verdade de cada um? Amanda sentiu que o mundo girava ao seu redor. A revelação da mendiga, destemida e poderosa, acendeu uma chama em seu interior. As palavras dela ecoavam na sala. Cada frase era uma facada que cortava aquele drama já intenso. João
agora exposto, estava à beira do colapso. Ele olhou para a mendiga e depois para Amanda, buscando um apoio que parecia distante. Você nunca entendeu, João. Sempre esteve tão preso em sua própria teia de mentiras. A mendiga continuou, a intensidade em sua voz impregnando o ar. Mas hoje tudo isso acaba. Vidas inseparáveis, sombras inescapáveis. O jogo chegou ao fim. Amanda, ainda em choque, respirou fundo. Ela não poderia deixar que tudo que sentia por João fosse arrastado para essa tempestade. João, preciso saber a verdade, agora. A dor e a confusão se refletiram em seus olhos. Eu fiz escolhas erradas, Amanda. João finalmente se pronunciou, a voz trêmula. Mas eu nunca quis que você fizesse parte disso. Eu estava tentando me proteger. O desespero inundou seu rosto e a sala ficou em silêncio. A polícia, dos lados, observava a tensão desenrolar-se como um espetáculo. Os murmúrios tornaram-se mais brandos, apanhados pelo medo do que viria a seguir. As câmaras continuaram registrando cada detalhe, gravando a vergonha e o drama de uma gala que havia se tornado um tribunal público. Você escondeu atrás de seu dinheiro, João. Vocês, todos vocês. Mas agora o passado aparece. O mundo vai saber quem você realmente é. A mendiga gritou como uma guerreira em campo de batalha. As palavras arrastavam o peso das verdades não contadas. Vá para o fundo do inferno, Juan gritou, sua má intenção escorrendo. Mas o olhar que João lançou a Amanda foi decisivo. Ele buscava perdão, compreensão, tudo o que não sabia se merecia. Olha, Amanda, eu me arrependo. Se você puder ver além disso, podíamos ser. Ele falhou em encontrar palavras que fizessem sentido. Mas Amanda não estava pronta para deixar que suas emoções impedissem a verdade. Quer ela quisesse, quer não, tudo mudaria de novo. Não, João, não quero mais viver em ilusões, ela gritou, sua voz misturada com a confusão e a dor. Mas o olhar de João a trazia de volta a tudo o que tinha sentido por ele. Por um instante, aquele amor parecia mais forte que as nuvens escuras que o cercavam. Com cada revelação, a clima se tornava mais intenso. A verdade abre caminho, e não há como escapar dela. A mendiga proferiu, e todos os olhos estavam fixos nela. Os rostos da plateia refletiam temor e curiosidade. Então, antes que a situação pudesse explodir mais uma vez, Clara, a ex-esposa de João, fez um movimento decisivo. Eu vou contar tudo, mas você vai assumir a responsabilidade. Não adianta se esconder mais. Sua voz soou como um eco que retumbava na sala, e Amanda percebeu que a verdade, mesmo dolorosa, poderia ser o único caminho a seguir. Nesse momento, as sirenes da polícia aumentaram. João, agora encurralado pelas verdades de seu passado, ouviu a voz da mendiga mais uma vez. Libertem-se todos vocês. A verdade é o único caminho para a liberdade. Enfrente seus demônios, João. Com um último olhar para Amanda, ele murmurou, seja forte. E naquele instante, o que se desenrolava poderia ser o início de uma nova jornada. A sala encheu-se de gritos, de pedidos de saída, de desespero. Mas para Amanda, havia uma nova esperança. Poderia a verdade realmente curá-los? Enquanto os fogos de artifício iluminavam o céu lá fora, ela decidiu seguir em frente, mesmo que incerta. Agora, se você está aqui e sentiu a intensidade dessa história, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar.
Vamos inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.